boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir a nossa gravação depois, recebam também as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai dar início à nossa palestra. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da casa, a Francisco de Assis, o patrono da nossa casa. Que seja uma noite de muita luz e muita paz para todos nós que nos encontramos, aqueles que estiverem assistindo em seus lares a nossa palestra. Todos nós possamos receber aquilo que mais precisamos para esse momento. Que cada um de nós seja atendido e socorrido nas suas necessidades. Que a noite de hoje seja de muita luz e muita paz também aos irmãos desencarnados que vieram aqui até a nossa casa e que serão também atendidos e socorridos de acordo também com as suas necessidades. Iniciando a palestra da noite de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Quem vai fazer a palestra para a gente é o nosso companheiro Eduardo Ferreira, já esteve aqui outras vezes, ele que é do Centro Espírita Flammarion e gentilmente atendeu o nosso convite para fazer a palestra de hoje. Eduardo, por favor. Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar novamente aqui na casa, falando hoje sobre um tema bem interessante, que é o Ajuda-te que o céu te ajudará. Mas o que tem a ver, esse Ajuda-te que o céu te ajudará dentro da doutrina espírita? Falamos sobre a lei do trabalho. Temos no nosso dia a dia muitos obstáculos, enfrentamos muitas dificuldades, enfrentamos muitas provas, muitas lutas. É ou não é? A vida de todo mundo aqui é perfeita. Ninguém tem problemas. Não, nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas lutas diárias. Quantos obstáculos nós enfrentamos no nosso dia a dia? De quais formas cada um de nós vamos subir o alto da montanha? De que forma que nós conseguimos chegar até o cume? Caminhando. Nós só conseguimos chegar a algum lugar se nós não ficarmos parados, nós não ficarmos inertes. Ah, Eduardo, mas é difícil, muitas vezes. Sim, se fosse fácil, nós não estaríamos encarnados aqui. Nós não precisaríamos, enquanto encarnados, passar por todas as provas, por todas as lutas diárias que servem para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Muitos de nós costumamos agir como viajantes de primeira viagem. Como que um viajante de primeira viagem age? Diante de qualquer dificuldade que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós acomodamos. Ah, porque o trabalho é daquele jeito, então eu tenho que viver daquele jeito. Só que a gente quer uma mudança muitas vezes. É ou não é? A gente quer mudanças na nossa vida. Só que as mudanças acontecem de um dia para o outro. Acontecem se nós não darmos o primeiro passo, se nós continuarmos paradinho na nossa bolha que criamos. Quando nós ficamos parados, nós estamos deixando de evoluir. Ou seja, nós temos uma encarnação aí de muitos, vamos colocar 60, 70, 80, 90, 100 anos. Eu falo que eu quero chegar nos 100 anos. Quero chegar nos 3 dígitos. Mas, quando nós temos essa oportunidade de abrir os olhos todos os dias, é nos dado uma dádiva muito grande. Qual que é essa dádiva? A possibilidade de evoluirmos. Estamos aqui
Reitero, estamos aqui encarnados não a passeio, mas para evoluirmos. Todos nós, encarnados e desencarnados, precisamos dessa evolução. Esperamos que Deus faça a parte que nos cabe para resolver os problemas. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar: entrego meus problemas na mão de Deus. Não é assim? Legal, eu entrego. Aí eu fico sentadinho na minha cadeira. Deus, estou esperando. E aí, vai acontecer alguma coisa? Eu quero um emprego. Eu preciso de um emprego. Preciso de um trabalho. Deus, eu preciso de um trabalho. Eu preciso de um emprego. Me ajuda. E sento na minha cadeirinha. Ou fico na minha casa assistindo série. E não saio para a rua para entregar currículo, para visitar empresas, para buscar, para correr atrás. Eu preciso, o meu trabalho, eu preciso vender, eu preciso melhorar o meu trabalho, eu preciso isso, eu tenho um negócio, eu preciso que o meu negócio prospere, que eu tenho responsabilidades, eu tenho pessoas para pagar, tal. E aí eu fico lá dentro, sentado atrás do balcão, esperando que as coisas aconteçam naturalmente. Elas acontecem naturalmente se eu não me dispor. Não, assim é com todos nós dentro da doutrina. A doutrina é uma doutrina linda, maravilhosa, e ela nos mostra aquilo que devemos fazer. Mas em nenhum momento nos é dito que a espiritualidade fará por nós. A espiritualidade nos auxilia. Não adianta nós pedirmos auxílio à espiritualidade e continuarmos na inércia. É a lei do trabalho. A lei do trabalho está relativamente ligada ao quê? A lei de progresso. Eu só alcanço o meu progresso, seja material, seja espiritual, se eu me mover. Há pessoas que desejam ver obstáculos retirados por mãos invisíveis. Alguns se deixam cair no amolentamento, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. Muitas vezes nós passamos essas dificuldades. Dá vontade de desistir, não dá? Todos nós já passamos em algum momento na nossa existência por situações que deu vontade de desistir, chutar o balde, como popularmente dizem. Nós não podemos deixar de ser perseverantes. Nós não podemos abandonar a luta após ligeiros esforços. Ligeiros, não totais esforços. A gente acha que deu um primeiro passo, opa, a espiritualidade já tem que me ajudar ali. Eu já dei um passo. Mas não é. A lei do progresso, a lei do trabalho é constante. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, chamado Buscai e Achareis, todos nós já escutamos aquela máxima: pedi e abrir-se-vos-á, ou batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, não é? Legal. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Nós só batemos naquilo que está fechado, aquilo que é um empecilho, aquilo que é uma dificuldade que nós precisamos transpor. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus... Olha só que interessante. Não sou eu que estou dizendo. Espiritualidade. Vós sendo maus. Nós somos pessoas, espíritos maus, porque nós trazemos ainda de outras existências nossas mazelas. Nós somos espíritos em evolução, como eu disse. Nós somos espíritos que eu falo sempre, que essa é a nossa melhor versão. Imagina a nossa pior. Como nós já fomos.
o que nós já passamos, o que nós já fizemos com o próximo, lá na época da Inquisição, por exemplo. Ou na época das Cruzadas, na época da escravidão, nós estivemos encarnados, muitos de nós estivemos encarnados. E olha só a crueldade que era feita naquela época. Nós, hoje, entendemos isso. E entendemos também que pudermos estar ali. Então, cada uma das nossas mazelas é resultado de coisas que nós criamos em outras existências. Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente, pois se vós outros sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, que eu acabei de dizer. Porque progresso é produto do trabalho, desde que é este que põe em ação as forças da inteligência. Todo trabalho é um trabalho digno. Ontem eu fiz uma palestra na casa que eu frequento, que é o Flammarion, sobre a felicidade, sobre ser feliz. E olha só que interessante. Ontem eu levei um tapa na cara da espiritualidade. Aquele dia que você está emburrado, né, que você está com problema, que você está querendo fazer alguma coisa, pedindo para a espiritualidade, falar, viu, me mostra alguma coisa. E aí eu estava passando lá perto da Raposo Tavares e tinha uma senhora que ela, pelo jeito, trabalhava ou em algum condomínio ali, ou em algum empreendimento, e ela estava jogando lixo. Era uma senhora que trabalhava com a limpeza. Percebi por conta do uniforme. E ela, toda sorridente, dançando. Jogando lixo e dançando, feliz. E eu ia fazer uma palestra sobre ser feliz e pedindo para a espiritualidade me mostrar alguma coisa também. O que é ser feliz? Num dia que eu não estava legal. E aí me vem, a gente não precisa de muito, mas a gente precisa ser feliz com o nosso trabalho. Ah, mas qual que é esse trabalho? Seja lá qual for, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Ajuda-te e o céu te ajudará, é o princípio da lei do trabalho, da lei do progresso. Progresso é o fruto do trabalho. O trabalho põe as forças da inteligência e trabalho, conforme a espiritualidade nos ensina, é a leitura edificante. Uma pergunta. Quem aqui já leu o Evangelho? Já leram? Já estudaram? Legal. Nós temos quantas obras básicas? 5. Todos já leram as 5 obras básicas? Não. E principalmente nós, trabalhadores, nós pecamos nisso. Nós pecamos nisso. Nós deveríamos estudar mais. É leitura edificante. Ora, se eu estou dispondo do meu tempo para ler coisas boas sobre a doutrina, aprender sobre o que a espiritualidade quer de nós enquanto encarnados, não é uma leitura edificante? Então, gente, oportunidade de crescimento, de evolução, de trabalho a gente tem. A espiritualidade nos mostra. É o auxílio em obras sociais. Ah, mas existe uma grande diferença que o pessoal fala assim. O auxílio em obras sociais, eu vou doar uma cesta básica. Isso é caridade ou é assistencialismo? Muitas vezes nós confundimos essa caridade com assistencialismo também. O auxílio em obras sociais vai muito além. Essa casa do trabalho maravilhoso, né? As obras sociais com os animais. Eu creio que para eles da casa não tem coisa mais gratificante do que ver um animalzinho chegar aqui e se recuperando. Estou errado? Né? E até mesmo para os tutores. E a gente pensa, fala, poxa, é uma coisa, teoricamente, às vezes tão pequena. Só que não é. É um trabalho grandioso, que se tivessem mais pessoas dispostas a fazer, o trabalho fluiria muito melhor, não é verdade? Teria mais oportunidades. As obras sociais não são só com os encarnados, com os seres humanos, os animais também. É o estudo, é a pesquisa. Nós estávamos
conversando um pouquinho ali, Wilson, a gente, enquanto doutrinadores, não vou falar doutrinadores, mas vou falar enquanto praticantes da doutrina espírita, e quando nos dispomos a fazer, a levar a palavra de Jesus, né, levar os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas também, a gente tem que estudar. E o que acontece dentro da doutrina? Infelizmente, a maioria dos palestrantes, das pessoas boas, estão envelhecendo, não está tendo uma renovação. Por quê? Os jovens hoje, primeiro, não estou nem querendo frequentar a doutrina. Por quê? Eu vi escrito ali, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O jovem quer largar a farra para seguir o caminho de Cristo? Não. Quer estudar, quer pesquisar sobre a doutrina? Não. É o cuidado que dedicamos ao corpo físico. Então nós deveríamos ter uma alimentação melhor, cuidar do nosso corpo físico. Ah, mas é só alimentação? Não. É você não ter exageros, praticar uma atividade física, seja ela qual for. Dá para vocês perceberem que eu não pratico, né? Então, faço. Nem o Wilson. A gente fala, mas a gente tem coisas que nós ainda não somos. Nós somos espíritos imperfeitos e somos pessoas imperfeitas. Sabemos que precisamos trabalhar e não trabalhamos. É pior para nós, gente. A cobrança vem muito maior para nós. O Wilson se escondeu lá, mas é ou não é? A cobrança vem maior para nós. É a conversa fraterna e edificante. Ao invés de falar sobre futebol, sobre briga política, vamos falar de Cristo, vamos falar dos ensinamentos, vamos falar de conversas edificantes, coisas que edifiquem o nosso coração, os nossos espíritos. Enfim, quando bem empregamos o tempo, estamos trabalhando, melhorando e, como consequência, evoluindo. Tem uma boa notícia para vocês. Todos aqui têm que evoluir. Mas a evolução é igual para todos? Não. Cada um evolui no seu tempo. Tudo que precisamos conquistar no mundo requer e espera pelo nosso esforço. As pessoas, elas têm mania de terceirizar. Eu só vou fazer isso quando fulano fizer. Porque meu patrão me ajuda dessa forma. Gente, nós temos que ter o nosso esforço. Só nós podemos evoluir. Todos nós precisamos um dos outros para trabalhar essa evolução. Mas a evolução é individual e requer o esforço de cada um. E, como eu disse, todos nós temos que evoluir, ninguém pode ficar estacionário. Encontramos esse esforço não só no campo profissional, onde conseguimos isso e aquilo, em tudo que fazemos na Terra. Todos os nossos passos, desde a hora que nós levantamos, que nós abrimos o olho, até a hora que nós vamos dormir, cada minuto que nós temos no nosso dia é uma oportunidade ímpar de aprendermos e de evoluirmos. Se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seria bom, não seria? Eu vim para a Terra, não preciso trabalhar. Seria bom? Não. Nossos membros seriam atrofiados. Se os livrasse do trabalho intelectual, nós permaneceríamos na infância mental, nas condições instintivas do animal. Olha só que interessante, nós precisamos trabalhar, nós precisamos estar em ação. Eis porque ele fez do trabalho uma necessidade, lhe disse, busca e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira será filho das tuas obras, terás o mérito da sua realização e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Isso vale muito para o nosso lado espiritual, para o nosso campo espiritual. Por quê? A nossa evolução, como eu disse, ela é individual. Mas
eu vou ser recompensado mediante aquilo que eu fiz enquanto encarnado. Se eu fiz o bem, eu estou plantando o quê? O bem. Agora, se eu sou uma pessoa birrenta, se eu sou uma pessoa triste, amargurada, o que eu vou trazer para mim? Qual que é a recompensa que eu terei? Tem aquelas pessoas que parece que chamam, né, coisa ruim. Parece que tem aquela pessoa que chega perto de você e suga toda a tua energia, não é? Quase não acontece isso todo dia. Quase não acontece isso todo dia. Mas, gente, nós somos aquilo que nós atraímos os nossos semelhantes. Se eu sou uma pessoa feliz, alegre, contente, se eu sou uma pessoa motivada, eu vou trazer uma pessoa, ó céus, ó vida, ó dia, ó azar para o meu lado? Eu não vou atrair pessoas assim, eu não vou atrair espíritos assim, eu vou atrair espíritos bons. Mas se eu sou uma pessoa que reclama de tudo, e uma das coisas que é mais interessante dentro da doutrina, nós quase não somos criticados, né? Quase nada. Mas a gente se esquece de uma coisa. Para quem que a gente deve satisfação? Para quem que a gente deve satisfação, gente? Única e exclusivamente para Jesus. Se os homens criticam, deixe eles criticarem. O que nós não podemos é parar de fazer o nosso trabalho. No livro dos Médiuns, no capítulo 26, diz, marcha e atingirás. O que é marcha? O que eu falei lá no começo? Caminhar. Marchas e atingirás. Ou seja, não para. Esteja sempre em movimento, caminhe. Faça a sua parte. Encontrarás pedras nos teus passos. Ou seja, obstáculos. E afasta-os por ti mesmo. Não precisa chamar o amiguinho para afastar aquela pedra, aquela dificuldade. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós te daremos a força necessária. Olha só a espiritualidade como ela é sábia. Nós te daremos a força necessária, se assim desejares. A espiritualidade não faz nada por nós, não nos auxilia se nós não quisermos. No livro Luzes no Caminho, do Richard Simonetti, também tem uma passagem muito interessante. Eu gosto muito de fazer reflexões durante esse nosso bate-papo. Por quê? Porque é uma forma de vocês, eu plantar uma sementinha no coração, no pensamento de vocês, para quê? Instigar vocês a buscarem, dentro das obras da doutrina, um conhecimento maior. A gente passa aqui os livros, passa dentro dos temas, aonde vocês encontrarem leituras edificantes. Como eu falei, faz parte do trabalho a leitura edificante. O ser humano tem uma característica lamentável, o acomodamento. Muitas pessoas, elas se acomodam em determinadas situações e, pior, elas culpam os outros por estarem naquela situação. Equivoca-se na interpretação da lei de causa e efeito, levando a inércia em situações difíceis. Eu planto, eu tenho que colher. Se eu estou inerte, o que eu vou colher? Absolutamente nada. E aí eu culpo sempre a espiritualidade por não estar me ajudando, entre aspas. A espiritualidade quer me ajudar. Ela me mostra o caminho. Agora eu fico quietinho no meu canto, não vou aquele caminho, e tudo isso é um puro engano. E aí, quem nunca se sentiu assim? Parou, fez aquela cara de desânimo e disse, eu não consigo. Alguém já falou isso aqui? Já falamos várias vezes. Será que a gente não consegue? Será que depois de ter pensado, eu não consigo, a gente não deu aquele passo que foi decisivo numa mudança? Eu trouxe aqui algumas imagens bem interessantes para a gente finalizar. O basquete em cadeira de rodas. Às vezes nós vemos duas situações completamente opostas. Uma pessoa, uma situação que para muitos seria desanimadora, que para muitos seria motivo de lamentação.
E aqui você está tendo a oportunidade de continuar a sua vida, porque a vida continua independente de limitações. Corre mais do que eu e você, né, Wilson? Com certeza. Nós que nos dizemos normais, não aguentamos correr o que esse atleta corre. Detalhe, amputado. Um corredor também, em cadeira de roda, está lá fazendo seu esforço, seu exercício, que nós, muitas vezes, nos acomodamos e falamos, eu não vou hoje, não vou fazer uma caminhada porque está frio, porque está chovendo, porque está calor. Eu sempre tenho uma desculpa. Jogar tênis em cadeira de rodas já é desafiador quando você não tem nenhuma deficiência. Imagine você tendo. Mas o que isso nos mostra, pessoal? Que nós temos que nos movimentar, estar em ação. É a lei do trabalho. Alguém já escutou falar nesse rapaz aqui? Thiago Link? Eu estava procurando um tema, depois eu fui buscar mais materiais sobre ele. Eu achei uma história maravilhosa dele. Tiago nasceu com uma rara síndrome chamada tetramélia, não possuindo os membros inferiores e superiores. Dentro da doutrina, nós sabemos que podem ter outras causas, tá? Mas eu vou contar a história dele. Isso daqui é assunto para uma outra palestra. Através de palestra show, ele compartilha com o público de nível nacional sua história de vida e superação. Apesar da limitação física, Tiago é uma pessoa absolutamente normal, que realiza atividades de forma espontânea, frequenta a escola e tem muitos amigos. Olha só que diferença, ter muitos amigos. Se já não bastasse, mesmo sem os braços e pernas, é considerado hoje um dos palestrantes mais jovens de todo o país, viajando por diversos estados com o intuito de mostrar o quanto a vida pode valer a pena. Incentivado por sua família, Tiago se declara uma pessoa imensamente feliz, apesar das limitações. Inspirado no maior ídolo, Nico Vujicic, Tiago sonha em ajudar cada vez mais pessoas a se aceitarem como são, as mostrando a importância do amor e da gratidão, priorizando o que realmente nos torna felizes e assim melhores. É uma pessoa, gente, que teria todos os motivos do mundo para reclamar da vida. Mas, dentro do seu merecimento, dentro do seu conhecimento, dentro de tudo que do planejamento reencarnatório dele, o trabalho em auxiliar o outro, o próximo, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é o que ele está fazendo? Incentivando, ajudando outras pessoas? Olha só, a gente gosta dos... Eu tenho 7 gatos também. E eu tenho minha esposa gosta de gatos, de bichinhos com algum tipo de deficiência. Eu tive já periquito com síndrome de Down. É sério, já tive periquito com síndrome de Down. Tem um gato, que é o Lilico, que ele tem um problema na boca. Tem um outro que tem o rabo quebrado. Um cachorrinho sem a perna. Um cachorrinho cego. Olha só, gente, algum deles deixam de ser felizes e fazerem o que vieram fazer aqui na Terra? Um cachorrinho cego, ele deixa de trazer a felicidade para nós? O trabalho dele, a missão dele é trazer a felicidade para nós. Um sem a patinha, olha lá, com a gravatinha, bonitinho, também está fazendo o trabalho dele. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nos incentiva a buscar sabedoria, equivale dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão por nós. Olha só, nada conseguirão por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. É o que a espiritualidade pede de nós, o mínimo. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão te ajudar. Como o anjo de Tobias, vos servirão de guias. Pedi bons conselhos e jamais vos serão recusados. Batei a nossa porta e ela vos será aberta, mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança, sem o que serias...
Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças. Eu tenho que ser humilde, nós precisamos ser humildes. E as próprias quedas que sofrerdes constituirão punição do vosso orgulho, e esse é o sentido dessas palavras do Cristo. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Eu espero que eu tenha trazido para vocês um pouquinho de luz nessa noite. Mas a luz, de que forma? De forma que vocês busquem a sabedoria, busquem o conhecimento, continuem trilhando o caminho de vocês com fé, com amor, com confiança na espiritualidade e, acima de tudo, em Cristo. Gente, obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Wilson, mais uma vez pelo convite. Agradeço muito a oportunidade e até uma próxima vez. Bom, então agora vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, agradecendo pela oportunidade que nos é dada nesta noite de estarmos aqui reunidos, tanto encarnados quanto desencarnados, para aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Agradecemos a Jesus por esta oportunidade, pedimos que essa vibração, que essa luz que nos envolve na noite de hoje, seja levada e nos acompanhe até nossas casas, nossos lares, e por onde estivermos, que essa luz faça-se presente, limpando todas as trevas. Convido a todos agora, neste momento, a elevarem os pensamentos e agradecer ao Mestre Jesus através da prece que ele nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja, com essa prece encerrada a reunião dessa noite. Obrigado mais uma vez, Wilson. Obrigado, pessoal, pela atenção.